retomando os trabalhos do Seminário Nacional de Precatórios. Senhoras e senhores, para dar prosseguimento aos temas propostos, convidamos, nesse momento, para o painel Bloqueio por Inadimplemento, para coordenar os trabalhos da mesa, convidamos o juiz de direito Francisco Eduardo Fontinelli Batista, do Tribunal de Justiça do nosso querido Ceará. E convidamos o desembargador Pedro Calbi Pires de Araújo, do Tribunal de Justiça de São Paulo. E a juíza Silvia Mara Bentes de Souza Costa, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estamos aqui agora, tendo a satisfação de visitar a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte para debater esse tema, que é um tema difícil, como já foi dito aqui, um tema árido, um tema que somente interessa a poucas pessoas que sofrem com ele, na verdade, não é nem que o vivenciam, é que sofrem com ele, porque quem mexe com isso sempre sofre, seja porque espera o pagamento, seja porque gerencia esses pagamentos, não é, doutor João? Então, a gente que é magistrado e que trabalha com esse tema sabe o quanto isso causa mal ao credor, que espera por essa quitação, por essa liquidação, e ao tribunal que recebeu essa incumbência de gerenciar esses pagamentos, à medida que as emendas constitucionais se sucedem. E hoje nós temos aqui a grata satisfação, a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, de receber a presença do desembargador Pedro Calbi Pires de Araújo e da doutora Silvia Mara Bentes, magistrados, gestores de precatório em seus respectivos tribunais, que desenvolveram e ainda desenvolvem um trabalho de excelência e qualidade com relação à gestão e pagamento das requisições judiciais. O desembargador Pires de Araújo, Pedro Calbi Pires de Araújo, é natural de São Paulo, graduado pela USP e foi gestor de precatórios durante 3 anos do Tribunal de São Paulo. Ele enfrentou a época mais dura do Tribunal de São Paulo com relação à gestão de precatórios, porque foi ele quem conduziu a reestruturação do setor durante uma visita do CNJ, durante uma inspeção e a correção do CNJ. O desembargador vai nos brindar aqui com suas considerações a respeito do tema proposto pela escola. E do lado dele está a majestosa presença da doutora Silvia Mara Bentes, que é gestora de precatórios há 2 gestões do Tribunal de Justiça do Pará, o tradicional Tribunal de Justiça do Pará, e que trabalhou como auxiliar da Corregedoria, da Vice-Presidência, e está por 2 gestões agora à frente do trabalho de assessoramento da Presidência do Tribunal do Pará, trabalhando para quitar tudo, né, doutora Silvia, de precatórios e RPVs de seu tribunal. E aqui nós teremos o prazer de ouvir as considerações dos nossos palestrantes sobre esse tema. Então, sem maiores delongas, eu passo aqui a palavra para os nossos colegas e estudiosos do assunto. Desembargador Pires, seja bem-vindo, Silvia também. Muito obrigado. Nós já conversamos, né, doutora Silvia? Bom, em primeiro lugar, bom dia, meus senhores e minhas senhoras. É com uma grata satisfação que eu retorno a falar sobre precatório, e nesse estado do Rio Grande do Norte, que teve um bom senso e a fidalguia de nos receber esse seminário para nós debatermos essa questão que ela vem há muitos anos, dezenas de anos, infelicitando a vida de muita gente, muitos credores. E, por outro lado, também, infelicitando a vida de muitos administradores que são raros, mas existem. São raros, mas existem. Administradores que recebem um espólio dessa magnitude e tentam resolver e não tem mais fim. Nós temos que dar um basta a essa situação de causa da administração pública com relação a precatório.
Porque o precatório, foi feito no começo para se pagar, para organizar a fila, para ninguém passar um na frente do outro. E acabou se tornando uma forma de não pagamento das dívidas, prejudicando milhares e milhares de pessoas que são credores e, ao mesmo tempo, em razão do caos instalado nas administrações públicas, inviabilizam as próprias administrações públicas na execução dos seus planos e projetos que são elaborados para as cidades, para os estados. Então, nós estamos numa situação muito delicada. Aqui mesmo, hoje, nós já vimos que, quando se faz um sequestro, se a verba for vinculada, torna-se difícil você, para o magistrado, tirá-la da saúde, da educação, mas tudo isso é fruto do quê? Do caos. E esse caos, nós precisamos dar um basta. Eu só vejo uma solução nesse caos. É um orçamento. A lei orçamentária para ser respeitada. A lei orçamentária, ela não foi feita para simplesmente se tornar um livro-caixa de receita e despesa. A lei orçamentária no Brasil, ela é composta de várias leis, como já vou enumerá-las. Elas têm que ser feitas dentro da realidade, para serem cumpridas. A emenda que foi chamada de calote, a 62 de 2009, na verdade, o doutor Luiz Paulo já disse muito bem, foi um tiro no pé para os devedores, porque obrigou os estados, os tribunais estaduais, a fazer o controle, a gestão, administrar os precatórios. Com isso, os tribunais agora são responsáveis, e seu presidente é responsável pelo pagamento dos precatórios. O presidente do tribunal ele tem a obrigação, e nós, os gestores de precatórios, são agentes delegados do presidente, têm a obrigação de cumprir o que determina a Constituição, queira ser no regime geral do artigo 100 ou no regime especial. Nós, então, o presidente assumiu esta obrigação. E dentre toda a legislação para ser eficaz, ela tem que ter uma sanção. E qual é a sanção para o regime especial? No regime especial, nós vamos ver as sanções lá, são retenções, são sequestro, são leis de responsabilidade civil, improbidade administrativa e outras tantas que eu vou explicitar. No regime ordinário, nós temos, nós temos o sequestro, né, para o credor preterido ou na alocação da verba destinada a pagamento de precatório. É aqui que a questão surge. Por que deixou-se passar do regime ordinário para o especial? Exatamente isso, porque não se levou a sério as leis orçamentárias deste país, como se fosse uma brincadeira você ser um governante. Você não tem responsabilidade nenhuma pelo acervo. Você sempre coloca a responsabilidade para os seus antepassados. E os erros, você não comete erros. Quem vai cometer sempre são administrações futuras. Então, se nós pegarmos e tivermos o cuidado de, num dado momento histórico no Brasil, nós termos o cuidado de se preocupar mais com as leis orçamentárias, tornando-as eficazes, nós veremos que nós temos um instrumento formidável para evitar o quê?
O tema de hoje, nós estamos tratando das consequências de um ato que é o não pagamento de precatório. E as consequências é mais difícil você tratar, você resolver, do que você evitá-las. E como evitá-las? Evitá-las é respeitar um orçamento, é respeitar o que nós temos dito há muito tempo, toda vez que eu procuro enfatizar esse tema do orçamento, não é? Porque ali o orçamento é a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico, logo abaixo da Constituição. Quem disse isso foi o ministro Carlos Aires Brito. Por quê? No orçamento, se nós trabalharmos com os orçamentos, a lei orçamentária, muitos desses casos nós não teria acontecido, porque toda a administração pública estaria no regime ordinário. A lei orçamentária, nela está previsto os recursos públicos, definindo a forma pela qual o Estado os utilizará. Dentre as importantes funções da lei orçamentária, destacam-se de planejamento, gestão e controle. Planejamento, gestão e controle. Portanto, não é apenas uma peça contábil, registrando ingressos e saídas de recurso. Atualmente, é um instrumento fundamental para o planejamento. Destaca-se ainda outras formas legais. O Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, essa propriamente dita, a Lei Orçamentária. O artigo 70 da Constituição Federal, ele cuida da fiscalização contábil e financeiras e orçamentárias. Nós temos quem cuida, quem fiscaliza isto, e não está sendo devidamente fiscalizado. O que está se fazendo é um orçamento de ficção, não é? E chega na hora de fazer um programa de governo, tira-se o dinheiro dos precatórios. Mas os precatórios já estão previstos, tanto no regime ordinário, no regime geral, como no especial. É uma forma que se tem de evitar, de não pagar, colocando a no Poder Judiciário, que exige o cumprimento desse preceito violado por eles, os administradores. Então, nós estamos trabalhando para formarmos mais e mais calotes. Se o Tribunal de Justiça agora, que tem esses poderes de sanção, que logo mais vou dizer, a doutora Silva vai ter mais detalhe, se nós não trabalharmos nisso, nós nunca vamos resolver esse negócio de precatório. O precatório foi feito para ser pago. Meu Deus do céu, nós temos que pagar a dívida. Nós não podemos mais darmos elementos para que essa dívida cresça. Se um governante, se um administrador público, precisa fazer obras públicas para poder aparecer na mídia, ele que tem a verba, mas não verba tirada dos precatórios. É o que eles fazem. Eles não pagam o precatório para conseguir verba para pagar obras públicas. Eu não estou falando aqui em tirar dinheiro da educação e nem da saúde. Eu estou dizendo o maltrato do dinheiro público em outras atividades. Renúncia fiscal, por exemplo. O município que faz aqueles programas de refis, imitando a União, os estados que fazem isso, eles estão renunciando crédito do contribuinte. É muito cuidado com essas coisas. E depois o quê? Depois vem discutir quando um gestor, um presidente, abre um sequestro. Não, essa verba não pode. Como não pode? O que pode para ser pago o precatório? O que é o precatório, afinal de contas? É uma dívida transitada em julgado.
Demorou-se anos e anos para formar aquele título. 4 anos no processo de conhecimento, 2, 3 anos no processo de execução. É obrigação do Estado pagar, obrigação do município pagar. Estão descumprindo ordens judiciais, desde o início. E na hora de pagar, o próprio tribunais, às vezes, diz, não pode fazer esse sequestro, não pode fazer essa retenção. Como é que vamos pagar? Se nós não podemos fazer isto, porque todo o trabalho que nós temos, e o Estado ser condenado, o particular entra com uma ação, quando ele venceu a ação, vai receber, não tem dinheiro para ele, demora-se 15 anos, um professor, um médico, uma enfermeira, que batalhou os direitos dela, chega na hora, não tem dinheiro para ela, porque o Estado tem que fazer obras e mais obras, obras e mais obras, renúncia fiscais, e o Poder Judiciário, às vezes, fomenta isso porque não toma uma atitude mais drástica. Eu não estou pedindo aqui para sequestrar tudo, não é isso. Mas tem que ser feita uma coisa mais objetiva, para que esse dinheiro seja destinado a pagamento de precatórios, e não deixar como estão as coisas. Se bem que, com a 2009, com a lei, emenda constitucional 62, houve possibilidade do Estado, do Poder Judiciário, através do seu presidente, sequestrar, reter as verbas necessárias, do Fundo de Participação dos municípios, dos estados, e agora os estados com relação aos municípios. Mas tudo isso tem que ser executado. Com bom senso, claro, com bom senso, mas também não pode se abrir mão do pagamento dessas verbas. Nós temos instrumento. Os tribunais de justiças locais têm esse instrumento para fazer o exato cumprimento da Constituição. Nós não estamos pedindo nada demais. Ninguém está exigindo um absurdo. Nós estamos pedindo exatamente que se cumpra as emendas constitucionais. Nós estamos pedindo para se cumprir a Constituição de 1988, que fez um parcelamento de 8 anos. Nós estamos pedindo para cumprir a emenda constitucional de 2000, que fez um parcelamento de 10 anos. Nós estamos pedindo para cumprir a de 2009, a emenda 62 de 2009, que de início era para pagar em 15 anos. Depois, com a modulação, restringiu para 5, mas como já tinha passado 4 ou 5 anos, o prazo ficou em 10 anos. A 94 está mantido até 2020. A próxima emenda que está em cogitação no Congresso para ser aprovada vai para 2024. Até quando os nossos legisladores vão ter coragem de não enfrentar o tema de frente e pagar os precatórios? Porque toda vez que se chega próximo, tem uma dificuldade, a primeira coisa que eles pensam é não pagar precatório. Pode reparar. Não vamos pagar precatório que não temos dinheiro. Mas o senhor está pagando isso, aquilo e tal? Não, mas isso aí está vinculado. Quer dizer, o precatório não está vinculado. Precatório, não existe precatório, o Poder Judiciário trabalhou à toa. Sentença, acórdão, decisões, discussões plenas, execução, embargo de terceiro, expede precatório e não se paga. Aí é que nós precisamos, a sociedade precisa, e nós, que temos o interesse de um Poder Judiciário forte, não forte no sentido de ser superior aos outros, não, de fazer cumprir o que eles, legisladores, fizeram. Nós vamos chegar e não vamos exigir deles o pagamento correto dessas verbas. Vamos deixar acumular ainda mais. Vamos deixar para 2024 agora, como se prevê.
Então, esse é um momento muito delicado da nossa situação política, econômica e financeira. A questão toda, ela se resume no aplicar exatamente como está disposto na emenda constitucional 662 de 2009, que não foi alterada nas partes de sanção em relação à retenção, a sequestro, bloqueio de verbas. Oficiar para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para responder sobre a lei de responsabilidade civil e responsabilidade fiscal. O que é importante para nós é que é preciso dar um basta nisto, né? E por isso que nós estamos aqui, eu, doutora Silva, para tentarmos ver se com essas sanções que existem, essas sanções são suficientes para que se oficie, por exemplo, o Bacen para reter as verbas, bloquear as verbas antes que elas vão para a conta vinculada. Porque se for para a conta vinculada, já cria um outro problema para os gestores. O sequestro é a mesma coisa. Qual é nosso objetivo em fazer esses seminários? É fazer com que a população, o mundo jurídico, entenda as dificuldades que nós temos de fazer cumprir a Constituição, mas que nós não podemos esquecer que nós temos que cumpri-las. Nós temos dificuldade, porque é difícil você fazer um sequestro, o prefeito vem dizer para você que aqui está tirando o leite das crianças. Como se a consequência, que é o ato do sequestro, fosse responsável pelos atos anteriores. Nós somos responsáveis, o Poder Judiciário é responsável por isso. A situação de causa que está na administração pública foi por causa do Judiciário ou foi por causa dos senhores que chegou a esse ponto? Eu tenho para mim, pela experiência que eu tive em vários anos, o que se faz é isso, não se paga precatório para se fazer obra pública. Não tem nada a ver com a educação, não tem nada a ver com a saúde. Porque eles não têm dinheiro, mesmo se não tivesse precatório, eles não têm dinheiro para isso também. Em quem eles iam pôr a culpa? Em quem eles iam pôr a culpa? Não tem verba para a educação, não tem para a saúde. E os governos não têm verba para a segurança pública. Se não tivesse o precatório, continuaria a mesma coisa. O que nós precisamos é batalhar no sentido de fazer com que as leis orçamentárias elas sejam real. Que o programa de governo tenha fundamento lógico, que tenha sustentação financeira, orçamentária, e não, como eles fazem, superestimam a arrecadação e subestimam as despesas. E depois, durante o período, eles fazem o possível para não pagar os precatórios. E aí, então, vemos eu, a doutora Silva, o doutor Luiz Paulo Allende, que me antecedeu, né, preocupado com as contas vinculadas, com razão. Mas nós estamos aqui, nesse momento, nesse exato momento, falando sobre essas sanções, que a doutora Silvia, depois ela vai especificá-la melhor, como é que se procede com o Bacen, etc. e tal, qual é o melhor sistema, aí nós vamos debater qual é o melhor sistema. Mas o que nós temos é que tirar essa carga de culpa. Nós não temos culpa disso. Você pode agir com bom senso, mas nunca ficar com remorso quando o prefeito ou um governador vem e diz, olha, vocês estão tirando o leite da criança, não tem mais creche por causa de vocês. É mentira. Não tem dinheiro porque vocês não destinaram dinheiro para isto. Estão tirando dos precatórios. Aliás, nem dos precatórios vocês têm. Não sei onde que está o dinheiro. O senhor administrador público, o senhor assumiu a municipalidade, o senhor assumiu o governo do Estado, sabendo exatamente das dívidas. Porque agora o precatório está
no site, sabe os valores, as dívidas. E, portanto, meus amigos, é muito importante que nós possamos, com calma, com equilíbrio, tomar medidas para sanar essas tremendas irregularidades que causam grande malefício para os credores. Os credores de precatórios estão na terceira geração para receber. E o exemplo claro disso é os precatórios que a União está pegando de volta. Por quê? Já está na terceira geração de herdeiros, a sucessão de herdeiros. Tem herdeiros que nem sabem que tem esses precatórios, porque é neto, bisneto. E nos estados é a mesma coisa, com vários processos, que já tem 3, 4 gerações. Esse é o grande malefício. E qual o maior malefício ainda? É que abarrota os tribunais. Abarrota os tribunais com esses processos, que já teriam ter sido pagos no termo do artigo 100 da Constituição, no exercício seguinte, do dia 1º de julho. Aí sim, nós teríamos uma justiça eficaz, não é? Com um orçamento bem elaborado, estruturado. Aí sim nós teríamos orgulho de um Estado de Direito democrático. E não agora, que qualquer dificuldades financeira vem uma nova emenda constitucional. É impressionante a emenda constitucional. Quando eu assumi em 2009, eu pensei que seria a última. Eu até brincava que essa seria a última, porque a emenda de 2009, 62 de 2009, ela deu tanto instrumental para o Poder Judiciário que daria para cumprir. No estado de São Paulo, nós estávamos já trazendo todo mundo, todos os municípios para o regime ordinário, sendo uma pequena minoria no regime especial, já estava se tornando. Então, nós estamos fazendo regras na Constituição, emendas constitucionais, para atender a minoria, não a maioria. Evidentemente que a maioria vai querer se aproveitar disso e vai cair no regime especial. Então, de vez nós fazer leis para ajudar os bons pagadores, nós estamos fazendo leis para pagar os maus pagadores. É um absurdo o que está se fazendo. É um absurdo essa disposição de continuarmos assim. E todo ano corre-se no Congresso para mudar a forma de pagamento, o regime de pagamento. E ultimamente tem sido foi dezembro, agora foi fevereiro que começou? Dezembro foi para 94. Depois a outra já começou em seguida. Essa que está no. É substitutivo ainda. Então vai ser votado ainda. Tem o substitutivo. Então, você percebe que o problema não está no precatório. Alguma coisa está errada na administração pública, não é nos precatórios. Os precatórios não é salvação de ninguém. Os precatórios, se você pegar a verba dos precatórios, dá para você pagar. Basta você ver o desvio de verbas públicas. Daria para pagar os precatórios nos estados. Então, é um momento que nós temos de reflexão, sempre foi um momento de reflexão. Mas é um momento de nós sabermos que estão usando o Poder Judiciário para dizer que ele é o culpado por não ter verba na saúde e na educação. E entra com mandado de segurança toda vez que um juiz ou o presidente do tribunal faz um sequestro. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos experiência, aqui tem um sequestro de verbas, e que parece que há grandes problemas para fazer esse sequestro, porque muitas verbas estão vinculadas. Então, não tem dinheiro disponível para pagar precatório. Bom, de qualquer forma, eu vim só dar uma forma generalizada de como nós poderemos chegar a algum objetivo. Primeiro, nós temos que fazer uma linha orçamentária que deve ser cumprida. Parar de pedaladas fiscais, né? Parar de pedaladas. Outra coisa também, os tribunais
não precisam ficar tão com a mente preocupada, que é culpado porque está faltando verbas essenciais para a educação, para a saúde, para o transporte. Porque se for pensar assim, esquece o precatório, não paga-se precatório. Então fica aquela velha ditado, né? A dívida nova nós se transformamos em precatório. E se transformou em precatório, não precisa pagar mais, pronto. A dívida nova nós deixamos de envelhecer e as velhas nós não pagamos. É o provérbio aí, estamos fazendo exatamente isso. Então, os tribunais de justiça têm os instrumentos agora para fazer cumprir. Agora, nós dependemos do Congresso. Se o Congresso, por exemplo, aprovar essa que vai para 2024, tudo que foi feito até agora cai por terra. Temos que recomeçar a recalcular mensalmente quanto os estados e municípios têm que depositar. Essa verba agora é 1,5%, passa para ser 0,5%, uma coisa desse tipo. Essas coisas que nós precisamos nos preocupar. E outra coisa também é que a doutora Silvia vai falar agora na parte objetiva, que como é alcançar o bolso do devedor. Né, doutora? Muito obrigado a vocês. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que o doutor Bruno está me dando de estar nessa mesa com o desembargador Calbi. O desembargador Calbi foi o desembargador que me recepcionou quando fui designada como juíza responsável pela gestão de precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E eu posso dizer, é um homem compromissado. Esse entusiasmo que ele fala não é só para o público que está aqui, é com todos nós, enquanto gestores. Ele chama a atenção para que a inércia, a omissão, não possa mais ser referendada de forma alguma. Algo precisa ser feito. E esta é a principal lição que eu aprendi com o desembargador. Um homem que, com o tamanho dos problemas de São Paulo, não duvidou em me ajudar, para quem estava iniciando realmente na gestão de precatórios, me cedendo todos os seus atos, projetos, tudo que ele já tinha desenvolvido. Obviamente, graças a Deus, o tamanho do nosso problema não é igual ao de São Paulo. Mas, se nós tivermos esse propósito dos tribunais se ajudarem, muito se ajuda. O Brasil se ajuda. Alguma coisa vai mudar. É nisso que eu acredito. E sempre o meu eterno agradecimento ao senhor desembargador Calbi. Responsável, um dos principais responsáveis pela formação da Câmara de Gestores de Precatórios, que reúne gestores de todos os tribunais. Nós simplesmente nos reunimos em busca de uma padronização de procedimentos de todos os tribunais, para que possa ser compreendida. E que não sejam eleitos alguns tribunais como os tribunais que funcionam e outros tribunais que não funcionam. Nós conseguimos nos unir e tentar padronizar isso. Agora, eu também tenho que elogiar o presidente desta mesa, que é um grande amigo e é um grande mestre, doutor Eduardo, o incansável. Ele brinca comigo que eu sou a majestade, ele é o incansável. Ele ajuda a todos. O seu conhecimento na área de precatórios é vastíssimo. Então, doutor Eduardo, eu só tenho a dizer muito obrigada. E mesmo ele não sendo, ele se diz ex-gestor, ex-não sei o quê, não adianta. Ele continua na Câmara e nós vamos continuar a consultá-lo. Estava conversando há pouco com o desembargador do Acre. O desembargador disse, irei convidar o doutor Eduardo. Ele estará entre nós, porque vocês vão ter uma palestra maravilhosa daqui a pouco. Ele tem a facilidade para conversar. Ele fala com encantamento. Ele fala com conhecimento. É fantástico. Aguardem, retornem do almoço. Vai valer a pena. Então, já pedindo desculpas por um eventual nervosismo, eu
não tenho uma linha acadêmica, eu tão somente sou magistrada. Tenho uma certa dificuldade de falar em público, então já vou pedindo desculpas por um eventual nervosismo, tá bom? Mas também tenho esse mesmo propósito dos dois que acabei de falar. Eu acredito que é possível nós darmos um encaminhamento ou tentar uma solução com relação ao pagamento de precatórios. Então, eu ouvi atentamente o que nos falou o presidente desta Corte, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o ex-presidente. E eles falam de angústia. Vejam, um presidente fala de angústia porque a ele, enquanto gestor, caberá realizar o sequestro. E o sequestro geralmente recai, adivinhem contra quem? Principalmente o Estado. Veja, o contraponto do Executivo e do Judiciário. O que vai acontecer? A população menos informada vai dizer: o Judiciário não vai fazer nada, porque o Judiciário segue o Executivo. Então, eu tenho que elogiar o presidente por este evento, porque ele está dando a possibilidade de que os interessados, e estão de parabéns os interessados, tenham conhecimento do que os tribunais vêm fazendo, que não ocorre esta omissão, que encaminha certificação de inscrição de dívida positiva para o Tesouro. Com isso, municípios e estados não poderão realizar mais convênio, não receberão repasse até a quitação de precatórios. Nós realizamos bloqueios, oficiamos realizando retenções. O Judiciário não é essa inércia. Apenas o Judiciário não faz política. É diferente. O propósito deste evento, com meus parabéns, doutor Bruno e doutor João, é mostrar um pouquinho, vamos abrir, a transparência não pode ser só de contas, a transparência também de ações, para que, se houver alguma omissão, a sociedade tenha como e por onde, sabendo os meios pelos quais fazer. Por isso existe o direito de petição, qualquer requerimento, qualquer um pode obrigar, se o Judiciário tiver aquietado, e desculpem também a linguagem, eu sou paraense, bora dar uma sacudida. Não pode. Nós somos um Estado de direito. Nós temos uma Constituição Federal a ser cumprida. Ah, doutora, mas nós temos uma crise. Nós temos uma crise. Mas a crise, até que tamanho nós temos conhecimento dessa crise? Ou ela foi criada? Nós não podemos aceitar uma simples alegação, não tenho condições de pagar. Não é aceito. Então, eu devolvo as palmas aos senhores por estar aqui presentes, sejam os juízes, sejam procuradores, seja o cidadão comum, advogados. Vocês têm e muito como ajudar o Judiciário. E agora, passando para a situação que foi apresentada, o desembargador conversou comigo, disse: Silvia, eu vou começar falando da questão do sequestro, e você entra com a parte prática. E eu vou me deter tão somente nas situações que já pude atuar, e nós temos situações assim que nos obrigaram, já participamos de várias situações junto ao Supremo Tribunal, e eu vou partilhar um pouquinho com vocês, mas eu não deixarei de levantar questões para que vocês saiam daqui se questionando se também não são responsáveis por essa situação, tá bom? Então, nós vamos começar de que o sequestro, ele não ocorre por uma vontade só, o presidente quer fazer um sequestro. Ele pressupõe um requisito, a inadimplência. A inadimplência do quê? De uma obrigação constitucional. Muito bem. Essa é a obrigação constitucional, como o desembargador foi maravilhoso, ele discorreu de todas as formas que já foram efetuadas as modificações constitucionais para beneficiar o devedor. Como sempre, tenta-se simplificar a situação de devedor. O credor, ele espera. E o que ainda pior,
passa para a população que o problema é uma dívida com o judiciário. A dívida não é com o judiciário, gente. O judiciário é o cobrador. A dívida é com o credor, é como disse o desembargador, é com um professor, é com um médico, é com um enfermeiro, alguém que teve o filho morto, alguma coisa, algum dano sofrido. Porque se você disser que a dívida é com o judiciário, se ocorrer um bloqueio, como me parece estar ocorrendo aqui no Estado, e eles estão alegando que a dívida é vinculada à saúde e à educação, eles vão falar em público e dizer: a dívida é do judiciário. A população vai dizer: pô, o judiciário já tem aquele prédio lindo, os juízes ganham muito bem, não sei o que, os servidores ganham bem, o judiciário não precisa. Mas se a população tiver conhecimento que, na verdade, o judiciário é um cobrador de um crédito, de um servidor, de um cidadão que teve seu direito violado, e que é pior, que já peregrinou todinho um processo judicial que demora anos, 10, 20, já tive caso de 30 anos para pagar. Com isso, a sociedade vai dizer: não, a culpa não é do judiciário. Eles vão exigir responsabilidade do gestor do executivo. Você cumpra com suas obrigações. Afinal de contas, quando eu não pago minhas contas, vocês também não vêm buscar meus bens? Então, tem que ser dessa forma. Ah, mas os bens são públicos, são valores. Muito bem, nós não estamos dizendo uma dívida nova que foi inscrita ontem. Nós estamos falando de uma inscrição com um prazo marcado na Constituição Federal, 1º de julho, com 18 meses no mínimo para pagar. Ou seja, uma programação orçamentária, da qual o desembargador foi maravilhoso no que ele acabou de falar. Não existe inovação, gente. Não é novidade, não se pode alegar o não conhecimento. Ah, mas a desorganização causa isso. A não intenção de pagar a dívida, fazer de conta que a velha não existe e a nova transformar em velha e tudo fica tudo bem, realmente é um excelente mecanismo. Então, eu chamo a atenção para isso. O sequestro, ele decorre de inadimplência. E eu desconheço até as regras comuns de comportamento, costumes, boa vivência. Não cumpriu, a punição. A punição, a ferramenta é o sequestro. A forma como ele acontecerá, tudo bem. Nós temos a ferramenta Bacenjude, nós temos os ofícios de retenção. Acreditem, eu acredito muito mais. O envio de certidões positivas ao Tesouro dá muito mais resultado. Eu tive caso de 100% de adimplência quando eu resolvi cumprir aquele artigo 8º da portaria, acho que é 881 ou 381, alguma coisa assim, da Secretaria da Fazenda Nacional, que diz que os gestores de precatórios têm que encaminhar a certidão anualmente. Eles estavam atrasados 3 meses, eu disparei as certidões. Mês seguinte, todo mundo em dia. As certidões dão uma... Ou seja, não foi feito o sequestro, eu só comuniquei que, a partir daquele momento, aquele ente não poderia mais receber verba, porque tem precatório. Agora, com a nova emenda, eles podem fazer uso do depósito judicial, mas não vou adentrar, porque é objeto da próxima exposição. Existem formas. Então, o importante é pôr: tem que pagar, está inadimplente. Foi acionado um dos poderes do Estado, o judiciário julgou, tem que cumprir. Salvo engano, o ministro Carlos Aires, quando julgou, no voto da DI 4357, ele foi muito claro ao dizer isso. É calote porque a dívida está extensa, violou a coisa julgada, o prazo razoável do processo, diz respeito a um dos poderes do Estado. Ele enumerou, gente. Aquele voto é fantástico. Recomendo a leitura completa. É longa, mas eu recomendo. Ele deu uma aula ali. Então, como para mim coube a questão do bloqueio, o que eu quero dizer? O bloqueio Bacenjude é uma das sanções, uma só, que o gestor de precatórios poderá adotar à vista da satisfação do crédito. Volto a dizer, do crédito, não é de dívida com o judiciário. E isso é essencial. Há outro ponto que eu gostaria
é a questão de que o sequestro não é uma faculdade. Não há o sequestro dentro de um processo de precatórios, tem natureza administrativa, não cautelar, mas satisfativa. Por ser dentro de um processo administrativo, o sequestro é um poder-dever. O gestor de precatórios tem a obrigação, diante da inadimplência, proceder ao sequestro. É uma interpretação que vocês podem tirar dos próprios princípios do direito administrativo. Se é um ato administrativo, por sua natureza, ele tem a sua autoexecutoriedade. De que forma um ofício requisitório se autoexecuta? Pelo sequestro. Vai ter que pagar. Só que ele não vai só reter. E o bloqueio é uma ferramenta disso, para poder pagar. Então, dentro disso, por ser um poder-dever, é entendimento de que a omissão pode levar à responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça. Por isso, da importância do que os tribunais criaram, vejo, a Câmara Nacional de Credores, ela não é órgão do Poder Judiciário, ela não foi criada pelo Conselho para auxiliar os tribunais. Não, os tribunais livremente formaram uma Câmara para ter esse apoio, para que os juízes começassem a se comunicar. Daí a importância das nossas decisões, nas nossas reuniões, nas conclusões que são tiradas da Câmara. Os gestores vão com algum encaminhamento aos presidentes de como evitar esta responsabilidade. Nessa mesma linha de entendimento, eu considero que o devedor, diante da inadimplência, intimado a regularizar a sua situação de inadimplência, ele tem um prazo. Forma-se os autos de processo administrativo de sequestro. Geralmente instaurado por uma portaria. Olha só, a portaria é publicada no Diário Oficial. Instaura. É feito um despacho. É intimado para, em 30 dias, comprovar o pagamento. Ou, na hipótese de não ter sido efetuado, proceder nesse prazo. Acreditem, mais de 90% nem responde. Nem responde aos ofícios notificando de que consta a situação de inadimplência. Ora, o gestor de precatórios é o presidente do Tribunal de Justiça, autoridade com poderes de Estado, e um ente simplesmente não responde. Aí o que acontece? É procedido o sequestro. Vamos para o bloqueio, que me coube sobre a questão do bloqueio. É procedido ao bloqueio. Pam, pegou. Dinheiro. Passado, é feito o bloqueio, em seguida é feita a transferência para a conta única. Passado 15 dias, lá vem o procurador, doente. É verba vinculada. Senhores, como assim? Vocês tomaram conhecimento pela publicação, receberam 30 dias, nós procedemos, trabalhou, a máquina trabalhou, o judiciário mantém uma equipe para esse processo administrativo de sequestro. Quando nós conseguimos concretizar, é verba vinculada. Só agora que vocês perceberam. Não dava para ter, nas informações, dito a conta número tal da agência pode proceder? A conta número tal recebe apenas convênio? Não. É para se causar o quê? Mais trabalho ao judiciário, para a máquina gastar mais ainda. Meu Deus! É por isso, as mínimas coisas, nós temos que nos preocupar.
A coisa pública não pode ser flexibilizada dessa forma, nós temos que ter cuidado com a coisa pública. Cada um de nós. O dever de cooperação é de todos. O Estado tem como cooperar, eu falo Estado, por favor, mas na sua mais ampla forma, o ente federado tem como cooperar com o judiciário no sentido de, eu não paguei, olha, pode bloquear aqui. Porque são inúmeros. Nós lá temos em torno, é um Estado que tem poucos devedores, tem menos de 50 entes no regime especial. Mas pensem o que é trabalhar com um banco, é bloqueio, é aquele inferno, e credores, mais de 5 mil credores. Foi bloqueado, doutora, nós temos dinheiro, quem vai pagar? É uma loucura. Pode evitar. Então, neste ponto, por decorrência, é que eu coloco, há espaço para se alegar, simplesmente alegar, conta vinculada após a concretização do bloqueio? Eu estou jogando. Se perguntem se há espaço. Nós temos que aceitar ou, não, vocês estão sendo duros demais, não custa nada vocês desbloquearem, bloqueia outro. Pelo amor de Deus, nós somos agentes públicos, nós somos sérios, nós não estamos para brincar. Eu não quero fazer faz de conta, eu bloqueio aqui para te ficar com medinho, tá? Aquela história do medinho. Não, é só para te ficar com medo. Não, quando eu bloqueei, eu quero que seja pago. Eu não estou para brincar, não vou te dar medo. Não existe isso. E eles ficam fazendo de conta. Desbloqueia aqui, ou situações como nos apresentou o colega Gilberto, ainda indicam graciosamente uma outra conta. Aí vocês podem alegar, mas doutora, é vinculado. Como é que a senhora vai fazer isso? A senhora vai manter um bloqueio de uma conta vinculada? Opinião pessoal, tá? Agora, por favor, deletem os que não... Opinião pessoal. Conta vinculada. O que isso acarreta? Ah, o dinheiro está carimbado, mas não a numeração das cédulas, eu imagino, né? O que impede de, contabilmente, ele retirar daquela conta que ia estar o FPM, o FPE, e realocar? Sabe o que impede? Eles têm que fazer uma justificativa para os tribunais de contas. E isso dá trabalho. E, para eles não ter trabalho, eles dão trabalho para os gestores. Mas vocês estão vendo a justificativa pela qual nós temos que desbloquear a conta vinculada? É razoável? Se perguntem se é razoável que as autoridades ficam perdendo tempo com esse tipo de expediente. Eu não sei se eu levo tão a sério, é o meu amor à carreira, que eu não gosto de brincar com a minha carreira. Eu não consigo admitir que o cidadão aceite que um juiz está só brincando. Imagina um gestor. Ele é que deveria ser o exemplo. O primeiro ponto está colocado. Eu já abordei há pouco, eu não sei se vocês pretendem suscitar alguma dúvida, mas a questão de ser pacífico, de que esse sequestro, ele se reveste de natureza satisfativa. Porque eu já passei por questionamentos que foi feito bloqueio Bacen-Jude e eles simplesmente impetraram o mandado de segurança dizendo que eu não poderia ter efetuado o pagamento. Porque o bloqueio é uma natureza cautelar. Eu fiquei assim... Não, mas aí eu afastei, mostrei que nós estávamos dentro de um processo administrativo. E eu tão somente estava dando alta executoriedade ao ofício requisitório. Graças a Deus me atenderam. Foi tranquilo. Tá? Muito bem. A outra questão. Foi feito um bloqueio. Novamente, no prazo, eles não haviam respondido nada. Passou inerte, houve silêncio naquele prazo de 30 dias, tá? Foi feito o bloqueio. E aí, para que fosse feito o desbloqueio, não mais era história de conta vinculada. Não tinha problema, era FPM. Mas nós estamos pedindo o desbloqueio, porque FPM, claro, é decorrência de tributos, e tributos não pode estar vinculado a pagamento de precatórios. Eu quase enlouqueci. Disse, meu Pai eterno, que isso?
E eu já falei para o desembargador Allende, quando eu tenho problema, eu acho que eu tenho um problemão, mas logo em seguida eu lembro, deixa lá no Tribunal de São Paulo, porque meu amigo que ainda não passou no Tribunal de São Paulo, eu não sei. Ali eles já passou alguma coisa por lá. Ou então você joga no Supremo, que eles já foram acionados de alguma outra forma. Aí você joga no Supremo. E eu vi que eles tinham tido um caso desses. E o Supremo bateu o martelo. Ora, tributos, realmente, de acordo com 67, não podem estar vinculados a pagamento de dívidas ou qualquer coisa. Mas o bloqueio, ele não foi prévio, ele foi posterior. Foi assim que resolveram. Olha o que alegam. Eles vão assim... Era o FPM que estava bloqueado. E eles foram alegar princípios tributários pelos quais eu não poderia realizar o bloqueio. São as propostas mais mirabolantes que vocês não conseguem imaginar. Aí pergunta, mas, doutora, apresentaram alguma outra coisa para compensar o valor? Não. E aí? E aí é que eu não quero pagar mesmo, né? É simplesmente, eu não quero pagar. Mas como não quer pagar? É inadimplente. Não quero pagar porque eu não quero pagar. Mas como, gente? Nós não podemos aceitar mais com essa passividade. Eu não consigo. Por isso que eu estou expondo as situações pelas quais já passei. Eu não consigo. E eu gostaria que vocês se sacudissem nesse sentido. Se a grande mudança, de repente, vai começar pelos precatórios. A mudança do que o Brasil precisa vai ser com os precatórios sacudindo todo mundo. Nós só queremos o quê? Cumpra com suas obrigações. Nada mais. Está em lei, está na Constituição. Só isso. Ninguém está inventando. Vamos lá. Outra questão enfrentada. 10 minutos, eu vou ser mais rápida. Foi efetuado um bloqueio, e o bloqueio foi superior ao que havia uma dotação orçamentária. O que eles peticionaram, a doutora só podia bloquear o que estava provisionado. Detalhe, eles provisionaram a menor do que nós havíamos informado. Gente, é inadimplência também. Eles provisionaram o valor menor, não foi o total, não tinha como eles pagarem total. Tanto é que eles não pagaram, eles mostraram que eles haviam pago uma parte. Por óbvio, eu tinha que sequestrar o resto. Mas não estava previsto no orçamento. Meu amigo, é responsabilidade do gestor. Não sou eu a responsável. Está aqui a comunicação, eu estou provando que o ofício requisitório foi no prazo para que fosse inscrita a dívida e vocês não inscreveram no total que foi solicitado. Então, também já enfrentei essas questões. E, por último, já estou acabando, doutor Eduardo, que é a questão de que o bloqueio, gente, pela ferramenta Bacenjude, o que é que ele acontece? Quando nós assinamos e fazemos o protocolo, ele bloqueia o valor em todas as contas. Se você está bloqueando 2 milhões, ele vai buscar 2 milhões em todas as contas. Se ele tiver em 10 agências, será 2 milhões, desculpa, em cada conta. Vocês imaginam que isso acontece, né? A gente fica com 10, 20 milhões, fica tudo bloqueado. Mas, doutora, que vantagem eles têm que seja feito o bloqueio? Nenhuma. E por que não fazem nada? Também não sei. Um dia eu ainda acho que vou descobrir. Eu acho que é para dizer que depois que vocês tiveram todo esse trabalho, agora nós vamos dizer que a verba é vinculada, para vocês terem trabalho. É só para isso. Porque não há benefício algum usar a ferramenta, porque ela é ampla. Ela é ampla. Mas tem a questão de... E se eu usar o ofício de retenção junto com a Bacenjude? Eu não gosto de usar. Eu uso ou o Bacenjude ou eu mando o ofício. Eu não faço os dois. Porque se acontecer
dos dois ocorrerem no mesmo momento, eu vou ter um excesso. E eu acho que isso vai contra a própria gestão de precatórios. E nós temos que trabalhar de uma forma bem transparente. Não é contra o ente devedor e não é a favor do credor, mas cumprir a decisão do Poder Judiciário. O que foi julgado? Dentro do quê? Dentro do prazo razoável, que é exigido pela Constituição. Então, neste que eu denominei aqui cabo de guerra do bloqueio judicial, porque deixa como está, desbloqueia depois. Não, nós não temos condições de pagar, nós fizemos, foi provisionado todo o valor, mas nossa arrecadação é menor. A sua arrecadação for menor? Eu entendo que essas alegações não podem ser levadas ao presidente. O presidente não pode decidir com relação a isso. Ele estaria indo além de seus poderes, até já adentrando em poderes do Tribunal de Contas, sobre quais verbas deveriam ser destinadas ou não destinadas. O ente devedor que tiver arrecadação menor do que a provisionada, ele busca as vias judiciais para evitar o bloqueio, o sequestro, que eu estou falando, porque a minha parte é só bloqueio. Tá? Eu já recebi também, no prazo de 30 dias para informações, o orçamento inteiro. E depois, todinho, o relatório de execução. Eu disse, o que é isso? Não, para a senhora analisar. Eu não sou obrigada a analisar, não. Aquele prazo de 30 dias é para vocês me provarem que já pagaram. Se não pagaram, é que vão pagar. Se vocês não quiserem sequestro, medida judicial, porque vai ser sequestrado. Direito administrativo. Podem ler com toda certeza as emendas e a Constituição. O ato do presidente é ato administrativo, o sequestro vinculado. Por quê? Diante da inadimplência, procede o sequestro. É ato vinculado. Não há discricionariedade. Não há. Se não há discricionariedade, só a medida judicial pode ser suspensa. Meu entendimento. Tá bom? Meu entendimento. Obrigada, desembargador. Está vendo porque eu admiro? Ele é fantástico. Meu Deus. Bom, e a grande questão que eu inicialmente pus para vocês, para logo finalizarmos, para eu parar com tanto questionamento, é: a que conclusão chegamos? Nós estamos sobrepondo, o Poder Judiciário está se sobrepondo ao Executivo, seja o estadual, o municipal, ao realizar o sequestro? Será? Mas eu tenho uma previsão constitucional para isso. Então, vamos sair por aí, comentar o que nós estamos conversando, conscientizar a população, porque essa alegada crise, pelo menos entre os entes da qual eu acompanho a receita corrente líquida, graças a Deus, não há queda de arrecadação, tá, gente? Não há queda de arrecadação. Tenham o cuidado de acompanhar. A receita corrente líquida desacelerou. E ela está progressiva. Eu não consigo ver, se você tem uma receita corrente líquida progressiva, você simplesmente alegar que a condição do município está pior, por isso ele não vai pagar. Como você vai justificar a não realização do sequestro? Desculpem o atropelo, falar rápido demais, e obrigada. A gente quer aqui parabenizar a explanação excepcional desses dois exemplos de gestores de magistrados, que nos brindaram aqui com lições paradigmáticas a respeito da gestão voltada à plena realização do texto constitucional, que nada mais faz do que tentar concretizar o comando da sentença que o jurisdicionado obteve em face do Estado. O conhecimento dos dois é indiscutível,
Com relação à doutora Silva, eu só tenho a dizer que o conhecimento jurídico dela só não é maior do que a generosidade, porque ela me fez algumas considerações, me deixou aqui em débito, que eu não sei se eu vou poder pagar, e ela corre o risco de ser acionada por propaganda enganosa, né? Então, mas eu não me responsabilizo. De modo que a gente gostaria de agradecer aqui aos dois palestrantes, dizer que o tema foi muito bem abordado, e que, na verdade, o que a gente entendeu aqui, se o orçamento é peça de ficção, o papel do devedor parece tornar a sentença uma peça de ficção, no sentido de torná-la inexequível, com a desculpa de que não há dinheiro. Só falar mais esse detalhe, eu era gestor, uma vez o prefeito chegou, depois de um sequestro realizado, e me disse, doutor, o senhor sequestrou a verba da merenda. Não, prefeito, eu não sequestrei a verba da merenda. Sequestrou sim, eu não vou poder dar merenda para as escolas no mês que vem, porque o senhor sequestrou. Aí eu aproveitei a deixa. E como é que o senhor se sente por ter permitido acontecer isso? Ele perdeu o rebolado. Porque é isso que acontece. Eles passam a responsabilidade para nós. E diante de uma mora, o presidente, ou ele adota a postura que ele tem que adotar, que é clara, evidente, objetivo no texto constitucional, ou ele se responsabiliza pessoalmente por isso. Graças a Deus, nenhum presidente com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, que foram 3, assumiram pelo devedor o ônus dessa mora. E lá no Ceará a gente tentou fazer, né, o máximo possível para dar efetividade a esse comando constitucional. Bem, fica franqueada aí a plateia, a oportunidade de apresentar alguma dúvida, um pedido de esclarecimento. Só lembrando que a gente tem nosso almoço, né, que a gente tem com o nosso cronograma para cumprir, tá bom? Gilberto. Tenho uma dúvida específica para a questão do bloqueio, que é, efetuado o bloqueio, quanto tempo eu preciso ficar com este dinheiro parado? Posso pagar no dia seguinte ou não? Preciso esperar? O TRT 8ª Região está aí, ou o TRF1, que é a minha região. Em 24 horas eu faço a transferência para a conta única, e faço o repasse dos tribunais no dia seguinte, para não dar sorte ao azar. Respondido, obrigado.